Bom dia, né, pessoal? Olha, voltei ao tradicional para estar dando aula aqui com vocês, daquele modo em que eu trabalhava, né? A placa do meu computador ontem, ela pifou e eu só pego ele amanhã à tarde. O computador que eu estava trabalhando com ele. Com relação ao conteúdo da nossa prova, ele será o capítulo 1 e o capítulo 2, tá certo? O capítulo 1 ele refere-se a esse conteúdo de globalização e também o trabalho de vocês, que são referentes a esse assunto. O capítulo 2 é a Guerra Fria, capitalismo versus socialismo. Vocês aí já bem debateram conosco e já sabem que capitalismo e socialismo refere-se a um sistema sociopolítico e econômico. Referem-se, né, a sistema sociopolítico e econômico. Tanto um quanto o outro. Você vai analisar a diferença do capitalismo e a diferença do socialismo. Existem diferenças, por exemplo, no capitalismo defende a propriedade privada. Né? Já no socialismo, não, tudo pertence ao Estado. Essas características dessas duas correntes de linhas de pensamentos, dos teóricos e prática, né? Porque o capitalismo hoje é uma prática e o socialismo se tornou uma prática. Você faça aí uma análise, uma questão com relação a isso. Né? Aponte as diferenças entre o socialismo e o capitalismo. Depois você vai analisar a nova ordem mundial que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Essa nova ordem ela foi uma ordem bipolar, né? Em que o mundo passou a ser dividido por essas duas ideologias. Um liderado pelos Estados Unidos, a principal nação capitalista, que se tornou a principal potência mundial, né, após a Segunda Guerra Mundial, quando terminou o conflito. Os Estados Unidos saiu fortalecido, apesar de ter perdido muitas vidas na guerra, mas se tornou a principal economia do mundo. E os ingleses, até então, que eram potências, ficaram assim arruinados e dependendo também dessa questão norte-americana. Para você ter uma noção, os ingleses passaram todos os segredos de guerra, todas as informações pertinentes tecnológicas para os Estados Unidos, o que se tornou o seu principal aliado na Segunda Guerra Mundial. Isso pedindo indiretamente ajuda e força, porque o frente da Segunda Guerra Mundial era os alemães atacando diretamente os ingleses. A Rússia teve um papel importante para vencer o eixo, né? Os aliados, apesar de ser um país comunista, a Rússia ela se despontou, né, como um dos principais aliados. O que aconteceu após esse término dessa guerra foi outra guerra de ideologias, a Guerra Fria. Não é uma guerra no gelo, né? Mas foi uma guerra de ideologias. Por que ela foi denominada de Guerra Fria? Porque ela não foi executada diretamente, mas houve vários conflitos indiretos. Os personagens da guerra, como Churchill, Joseph Stalin, eles passaram a ter um papel fundamental, assim como o presidente norte-americano. Nesse conceito, você vai analisar algumas doutrinas, né? A doutrina Truman, a questão do doutrinamento norte-americano com relação aos países socialistas, os investimentos a serem destinados àqueles países que estavam envolvidos no conflito. Então, o contingente de informações, o contingente de conflitos, eles passaram a ser dinamizados, porque o mundo passou a ser dividido em duas ideologias. Daqui está o mundo socialista, países como Mongólia, como China, como Vietnã, como Camboja, como todo o leste europeu, né? Rússia, Moçambique e Angola. Esses países eles fazem parte do contingente dos países que se tornaram na prática socialistas. Acredito que vocês já tenham listado aí esses países, que será conteúdo de nossa prova, tá certo? Com relação a essas ideologias, vocês vão analisar que houve uma queda de braço entre as principais potências do mundo e ameaças nucleares, né? Observe que nessa página do livro 41, eles estão sentados em cima de mísseis. E esses mísseis, né, passaram a ser o papel de controle, né, dessas nações com relação a outras. Era como se fosse papéis de ameaças de proteção. O que é que você vai analisar nesse conteúdo? O Pacto de Varsóvia. Veja só, estou passando um exercício oral com relação a isso para você assistir isso. O que foi a Guerra Fria? É a primeira questão. A segunda questão, vou passar aqui para vocês e repetindo de novo. Qual a diferença entre capitalismo e socialismo?
Isso é, você vai apresentar as características do capitalismo e as características do socialismo. É a segunda questão. A terceira questão, quais os países se tornaram socialistas? Isso você analisando essa questão dos países se tornaram socialistas, os outros eram os capitalistas. Observando esse papel importante, você vai analisar as doutrinas, né, existentes, né? O que foi o Plano Marshall e o que foi a doutrina Truman. Observe bem, Plano Marshall e doutrina Truman. Esse é o exercício do seu caderno, né? Essa questão pertinente, quarto, né, que foi Plano Marshall e a doutrina Truman. A quinta questão, você vai analisar o mundo da bipolaridade. Né? Houve uma certa ideologia do mundo dividido em três partes. Os países do primeiro mundo, ou seja, os capitalistas modernos, os países do segundo mundo, a maioria é socialista e os simpatizantes, né, com o socialismo, e os países do terceiro mundo. Analisando os países do terceiro mundo, a América Latina quase toda é incluída, e a maioria dos países africanos e do sul do continente asiático. Observando esse parâmetro, você vai se deparar com um conteúdo, a corrida armamentista. Então, o mundo passou a disputar, né, outras áreas com essa corrida armamentista. E essa corrida armamentista mostrava a potencialidade de nações poderosas como a Rússia e os Estados Unidos. A bipolaridade ali existente. Os ingleses e os franceses, assim como os chineses socialistas, né, e as potências capitalistas aliadas aos Estados Unidos, como falei para vocês, franceses e ingleses, passavam também a disputar, né, essas áreas de influências e um apoiando os outros. A sexta questão, veja só, você vai copiar aí no seu caderno o que foi o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia. E o outro conteúdo, né, você vai analisar com relação à criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? O papel do Pacto de Varsóvia e a criação da OTAN. Aí você vai ver aqui, ó, tá vendo? A Organização do Tratado do Atlântico Norte e o Pacto de Varsóvia. O que foi isso? Esse conteúdo nosso, você fará no seu caderno. A sétima questão pertinente com relação a isso, você já identifica a divisão da Alemanha. A Alemanha ficou dividida para quem? Zona britânica, tá vendo? Zona britânica, zona soviética, zona, né, estadunidense e zona francesa. A Alemanha de Hitler foi dividida entre essas principais potências. E a Alemanha que ficou pela zona soviética, ela se tornou a Alemanha Ocidental, por conta da ideologia socialista. Então a Alemanha foi dividida em duas. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental, desculpe, né, ficou sob o domínio dos russos, se tornou comunista. E a Alemanha Ocidental, ela continuou capitalista, por conta dos países vencedores da guerra que dividiram ela como se fosse um bolo. Então, esses dois blocos ficaram antagônicos por muito tempo. Só que na década de 90 o muro de Berlim caiu, foi criado um muro dividindo a capital e dividindo as duas Alemanhas. Analisando esse papel da Guerra Fria, você vai identificar que foi uma guerra de ideologia. E essa guerra trouxe vários conflitos, dentre eles conflitos diretos. Guerra do Vietnã, guerra do Camboja, guerra de Angola, guerra de Moçambique. Então, essas ideologias, elas passaram na prática, nessas áreas de influência, a terem um papel trágico na história da humanidade. A questão do Camboja foi trágica, né? Por porcentagem, Pol Pot foi um dos que mais executou a população de um país, assim como a China na Revolução Chinesa com Mao Tse-tung. Analisando todos os fatores, né, os conflitos indiretos, a corrida armamentista, a corrida espacial, fizeram com que o mundo na década de 90, 80, 70, 60 e 50, os dias que antecederam ou sucederam a Primeira e Segunda Guerra Mundial, tivesse uma transformação que chamasse a atenção de todos. Né? Eu já comentei com vocês que eu estudei na década de 90, nessa época, e vivi um pouco apavorado com um conflito nuclear, porque a mídia era constantemente tocando nesses assuntos. Hoje, como faz com a Covid? Né? Então, a Guerra Fria foi uma guerra de ideologias e localizada
né, em vários setores na prática, assim por dizer, como Angola, como Moçambique, como Camboja, como no Laos, como no Vietnã. Essas guerras tomaram proporções gigantes nessas localidades. E os países que estavam por trás eram os aliados capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, França e Inglaterra, as principais potências que seguiam os Estados Unidos, e a Rússia. Observe bem, esse exercício que eu falei para vocês é aí no caderno. Plano Marshall, né? Doutrina Truman, Pacto de Varsóvia, a criação da OTAN. O objetivo desses aí é a ideologia socialista capitalista. Deixa o seu caderno, isso é conteúdo de prova. Tá ok? E o exercício que vale um ponto é esse do nosso livro didático. Vou passar para vocês. É o tempo dos 2 horários de vocês fazerem isso. Bons estudos. Qualquer dúvida, deixa aí a pergunta, né? Aqui no meu zap particular. E eu passo para vocês em momento oportuno. Tá ok?